Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para dar continuidade mais à aula sobre anjo do Senhor e o anjo do Senhor. Então, nós já falamos de vários textos bíblicos que mostram o anjo do Senhor, que é a pré-encarnação de Cristo. Em outros textos, algumas pessoas acreditam que seja o anjo do Senhor, né? Mas eu gosto quando eu tenho evidência de alguns atributos, de alguma fala, se a tal pessoa adorou aquele anjo e o anjo recebeu adoração, se tal manifestação angelical, o anjo se apresentou-se como de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Criador, enfim. Então, muitos textos, é muito mesmo, o anjo do Senhor é uma pré-encarnação de Cristo, mas em alguns outros textos, ele é somente um anjo, uma criatura que vai executar o propósito de Deus. Então aqui nesse texto aqui de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, né, onde aparece o anjo com a espada na mão para destruir Jerusalém. Então observe só, meus irmãos, esse texto aí, com certeza, eu acredito que não é Cristo. Não é Jesus, não é Jesus, porque Jesus, ele se manifesta como aquele que vem reconciliar, como aquele que vem ser um mediador. Cristo vai se manifestar como juiz, como rei, mas quando voltar em glória. Então esse anjo aí, com certeza, não é o anjo, não é a pré-encarnação de Cristo. Também eu acredito que em 1 Reis 19:7 também aparece ali para Elias o anjo do Senhor, que veio a segunda vez, tocou nele, né? Levanta, come, né? Levanta, come, porque demasiado longa será a tua viagem. Então, esse anjo aí também não é o anjo do Senhor. Então, observe, ó, a mesma expressão, anjo do Senhor. Então, eu acredito que não seja uma pré-encarnação de Cristo nesse texto. Agora, em alguns outros textos, como nós lemos, né, sempre deixa ali alguma expressão, como tal profeta, tal patriarca adorou, se curvou, o anjo recebeu adoração, o anjo recebeu algum prestígio, se apresentou como Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Então, será uma pré-encarnação de Cristo. Mas aqui não dá para nós acreditarmos que seja uma manifestação de Jesus. Meus irmãos, mais uma referência bíblica. Então, lá em 2 Reis, capítulo 19, 35, aparece o anjo do Senhor e fere em favor do povo de Deus. Ou seja, aquele anjo ali matou 185 mil. Então, por mais que esse anjo seja forte, valente, e teve uma hora que nós citamos essa referência aí, isso aí de respeito a uma classe de anjo que nós chamamos de potestade. É um título dado a esse anjo, né? Potestade, é um anjo poderoso, é um anjo magnífico em poder. Então, esse anjo aí não é um anjo do Senhor, por mais que ele seja poderoso, não é uma pré-encarnação de Cristo. Então, eu não acredito, eu não creio que seja uma pré-encarnação de Cristo. Também, né? Em 1 Crônicas 21:16, diz que o anjo do Senhor se revela aos seus servos. E Davi levantou os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, tendo na mão a espada desembainhada, estendida sobre Jerusalém. Então Davi, os anciãos, cobertos de saco, se prostraram sobre o seu rosto. Então, veja só, observe um detalhe. Agora, se você observar, Davi e seus anciãos cobertos de saco se prostraram sobre os seus rostos. Então, nessa atitude aí, alguns podem até entender que Senhor do Senhor, mas irmão, veja só, talvez Davi ele se prostrou com o seu rosto, se prostrou Davi, os anciãos, com temor, com respeito, né? Assim, temeu, mas
nem outro detalhe nós vemos aí para nós acreditarmos que seja realmente uma pregação de Cristo. Cristo com a espada entre os céus e a terra. Então, eu acredito também eu não acredito que seja também nesse versículo uma pregação de Cristo. Alguns podem até acreditar. Então, eu tenho que ter mais evidência. Quais são as evidências? Como é que esse anjo se apresenta? Ele se apresenta como Deus? Ele recebe adoração? Ele demonstra alguns atributos aí de onipresença, onipotência. Ele fala como Deus? Então, nesse caso, eu não posso acreditar que seja um anjo, uma pré-encarnação de Cristo. Então, vá observando aqui os detalhes. Quando é o anjo do Senhor, que é uma pré-encarnação de Cristo, sempre há uma evidência de adoração àquele anjo, um reconhecimento como Deus. E o anjo se apresenta, fala como Deus. O anjo diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O anjo fala uma promessa, fala como Deus, né? Fala como Deus, como falou ali a Agar sobre a descendência de Ismael, como falou Abraão, enfim. Então, esse anjo aí também eu não acredito. Muitos acreditam, eu não acredito que seja uma pregação de Cristo. Meus irmãos, outras expressões que aparecem, também está aí, ó, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Então, também não faz nenhuma menção aí da pré-encarnação de Cristo. Zacarias 1:11 diz que os anjos do Senhor são patrulha do universo e da terra. Então, eles responderam ao anjo do Senhor, que estava parado entre as multas, disseram: nós temos percorrido a terra, e eis que a terra toda está tranquila e em descanso. Eu também acredito que não faz uma referência a respeito da pré-encarnação de Cristo. Agora, eu queria que você aí, por favor, abrisse sua Bíblia, que eu não coloquei aí no slide, mas olha, Josué capítulo 5, e o versículo de número 13 e 14. Então observe um detalhe, e até o 15, 13 até o 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que lhe pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão a espada nua. Então observe que aparece aqui agora um homem que estava em pé com a espada nua. E chegou Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou do nosso inimigo? E disse o homem, né? Disse o personagem: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então, é uma aparição angelical. Ali foi um anjo que apareceu. Agora, quem é esse anjo? Então Josué se prostrou sobre o seu rosto de terra e o adorou. Então, por Josué se prostrar e adorar, e não há nenhuma irreferência, o anjo não contesta aquela adoração. Então, disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Então, meu senhor. Então Josué reconhece aquele ser como seu senhor. Agora, observe o que disse aquele anjo. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E ele fez assim. Então, observe que essa mesma expressão aqui, ela é repetida também lá em Êxodo 3, do 2 em diante, quando o anjo do Senhor manda Moisés tirar dos seus pés as suas sandálias, seus sapatos, porque a terra é santa. Então aqui sim, aqui leva a crer que o anjo do Senhor, nesse texto aqui, ele representa a pré-encarnação de Cristo.
é um ato teofânico de Cristo. Então, são esses detalhes que comprovam que o anjo do Senhor é uma pré-encarnação de Cristo. Então, já citei vários textos aqui que mostram o anjo do Senhor como uma pré-encarnação de Cristo. E estou mostrando também outros versículos que tem a expressão anjo do Senhor, mas que não são manifestação de Cristo. Agora, nós temos algumas outras referências, e essa aí são a mais clássica, essa daí está bem claro que não é o anjo do Senhor, né? Que o próprio Cristo estava aqui na terra. Então, ele mesmo é confortado por esse anjo. Então, Lucas capítulo de número 22, de Lucas, vamos ler esse texto bíblico, Lucas capítulo 22, de Lucas 22, e o versículo de número 43, que diz assim: e apareceu o anjo do céu que o confortava. Então, não aparece anjo do Senhor, apareceu o anjo do céu que o lhe confortava. Então, Cristo estava no Getsemane, aparece aquele ser ali, o anjo do céu, e ele confortava. Então, aqui é o anjo de Deus que apareceu para Cristo. Então, agora Lucas 1:11, mas no versículo de Lucas 1:11, aparece também o anjo do céu, o anjo de Deus, Lucas 1:11. E então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. Então, quando o anjo do Senhor aparece a Zacarias ali, diz: Zacarias, a tua oração é ouvida, e a tua mulher Isabel vai ter um filho. Então, e para o nome de João, ele questiona, interroga, e naquela demonstração da sua incredulidade, ele fica mudo. Então, mais uma vez aí, não é uma pré-encarnação de Cristo, não é. Também agora eu coloquei aí alguns versículos, né, de alguns anjos de Deus, que eu acredito que o Senhor, que vocês sabem que não é uma pré-encarnação de Cristo. Então é um anjo do Senhor. Está bem claro, um anjo do Senhor. Então, em Atos 5:19, diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirando-os para fora disse. Então, apareceu aí um anjo do Senhor e tirou os apóstolos ali da cadeia para que eles anunciassem o evangelho do reino. Também, em Atos 8:26, diz que anjos do Senhor podem indicar caminho certo. Então, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a costa deserta. Então, o anjo ele tem conhecimento aí, e a expressão anjo do Senhor aí, mais uma vez, não faz menção aí da pré-encarnação de Jesus. Então, mais uma vez, irmãos, há muitos versículos que trazem a expressão anjo, o anjo do Senhor e o anjo do Senhor. E também algumas outras expressões que são idênticas ao anjo do Senhor, mas que não são uma pré-encarnação de Cristo. Então é bom você aí lembrar desse detalhe, para depois você não estar lendo todos os versículos que tem a palavra anjo do Senhor, o anjo de Deus, e dizer e pregar e ensinar que ali é uma pré-encarnação de Cristo. Só é uma pré-encarnação de Cristo se tiver detalhes que aquele anjo recebeu adoração, se o anjo ele vem representando ali o próprio Deus, ele vai se identificar com o próprio Deus, ele vai dizer que é o Senhor, ele vai dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele vai falar uma promessa, ele vai falar uma promessa que ele tem dita no passado, ele vai falar como se o próprio Deus no texto. Então são detalhes aí que você tem que juntar para você ver qual é o versículo, qual é o texto que fala a respeito do anjo do Senhor. Agora, meus queridos, nós vemos aí alguns detalhes da expressão anjo do Senhor. E se você observar aí mais uma vez, em Atos 12:7,
aparece o anjo do Senhor, mas não é a pré-encarnação de Cristo. Então esse anjo aí é o anjo que veio dar livramento a Pedro da prisão. Então Atos 12:7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então, foi um anjo, né, que tem esse ofício de guardar, de livrar. Então, ele foi por Deus enviado para livrar Pedro. E levar um detalhe: após Jesus, irmãos, ele se encarnar, na antiga aliança, não há nenhuma mais aparição de Jesus numa forma angelical. Ele não aparece como anjo do Senhor. Ele aparece como Jesus, como Salvador, como Deus Todo-Poderoso, como Alfa, como Homem, como princípio e o fim. Então, somente na antiga aliança é que essa expressão anjo do Senhor, ela tem que ser aceita em alguns textos como uma pré-encarnação de Jesus. Não é todo texto, por favor, não é todo texto. O texto tem que dar base para realmente nós entendermos que ali é um ato teofânico de Deus, de Cristo. Outro versículo, em Gálatas 1 e o versículo 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, com um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que já foi pregado, seja anátema. Então, observe aí. Observe aí esse detalhe. O anjo do Senhor não tem graça, no tempo da graça, não podem pregar o evangelho. Então, parece que é Pedro, que também fala a respeito desse texto, que diz que os anjos atentaram para pregar, então foi dado à igreja. Então, somente um detalhe a respeito dos anjos. Então, mais uma vez, esse anjo aí não é Cristo. Não é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, estamos aí já chegando ao fim a respeito desta aula sobre anjo do Senhor e um anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor, em alguns textos que aparece, é o próprio Cristo encarnado, o próprio Jesus encarnado. Então, Cristo Jesus, ele se apresentou a Abraão, se apresentou também, alguns acreditam que a Jacó, no Val de Jaboque, se apresentou ao pai de Sansão, se apresentou a Gideão, enfim, ao pai de Sansão, né, a sua esposa, e muitos outros textos, a Josué, no capítulo 5, do 13 ao 15. Então, todas as aparições que envolvem a expressão anjo do Senhor, se tiver aqueles detalhes, adoração, ele falou como Deus, né? Como disse lá, Êxodo 3 e 2, apareceu ali a Moisés, em Êxodo 3 e 2, e nós entendemos que ele mesmo diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ali sim, nós temos ali uma teofania, temos ali uma aparição da pré-encarnação de Cristo Jesus. Então, vamos orar a Deus, agradecer a Deus por este momento, né? Nós agora vamos entrar na próxima aula, falar agora de alguns anjos caídos. Então, nós iremos começar falando a respeito da queda dos anjos, depois vamos seguir falando sobre Satanás, depois demônios, batalha espiritual e também os anjos de Deus nos últimos dias da igreja aqui na terra. Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, santo Deus, mais uma aula, Senhor, mais um momento, Deus, na tua revelação, Senhor.
com a tua sabedoria. Pai, eu te agradeço, porque é mais uma vitória que o Senhor está dando, Pai. Quantas vidas serão edificadas? Quantas vidas irão tirar, Senhor, as suas dúvidas a respeito dessa doutrina, Senhor? Então, Pai de amor, Pai querido, eu te agradeço. Também te peço para os teus filhos, Senhor, dá a eles, Jesus Cristo, sabedoria, entendimento, graça, saúde e força. Abençoe seu lar, sua família, os seus filhos, Senhor, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Meu Deus, que as tuas mãos estendidas sobre, ó Pai, a família. Em especial, Jesus, eu te apresento os pastores, os homens de Deus, Senhor, que nos ensina-se a tua palavra. E nós, por sua vez, nós comunicamos também tua palavra para o teu povo, para os teus filhos, ó Pai. Pai Jesus, me dá uma noite, Senhor, uma noite maravilhosa, Senhor. Quem estiver ouvindo, Pai, à tarde para amanhã, dá uma boa manhã, uma boa tarde aos teus filhos. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você aí que não é inscrito no canal, vai lá no YouTube, coloca lá, DC Leca. Então você vai, se inscreve ali e fortalece o nosso canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.